Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde aqui na Masper TV. Eu sou Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Confira os destaques de hoje, os avanços no tratamento dos tumores gastrointestinais. No quadro Utilidade Pública, uma entrevista com o presidente do Hospital de Clínicas Ijuí. Saúde do homem, tudo sobre vasectomia. Emergências médicas, saiba como reconhecer os sinais de um AVC e agir a tempo. Com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguines, Barbizan, Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Anguines. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho. E hoje vamos começar o programa falando sobre os avanços no tratamento dos tumores gastrointestinais. Roda a vinheta. Hoje, no Fala Onco, vamos abordar os principais tipos de câncer gastrointestinais, o cenário do Brasil e no estado e um estudo recente sobre novas abordagens no tratamento. Sobre esse assunto, conversamos com a doutora Dayana Scheid, oncologista clínica, especialista em tumores gastrointestinais, que atua na Santa Casa de Porto Alegre. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Fala Onco aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-la. Bom dia, Paulo. O prazer é meu. Queria agradecer o convite, agradecer a você e a Masper TV pela oportunidade. É sempre um prazer poder estar falando de câncer, um assunto tão importante e que causa tanto sofrimento e angústia para a população em geral. Doutora, quais são os tipos de câncer gastrointestinais que existem? Paulo, assim, é importante a gente entender que a classificação de câncer gastrointestinal é uma classificação bem ampla. Então, engloba vários tumores e o tumor ele é classificado de acordo com o sítio onde ele se originou. Então, quando a gente fala em tumor gastrointestinal, a gente separa em grandes grupos, nos tumores de esôfago, nos tumores de estômago, nos tumores coloretais, nos tumores de fígado, pâncreas e via biliar. Essas são as principais classificações e esses tumores, eles são bem diferentes entre si, bem diferentes em relação à agressividade, bem diferentes em relação à sintomatologia e bem diferentes também em relação a tratamentos. O que pode causar esses tumores e quais são os fatores de risco? Isso também é super relativo em relação ao tipo de tumor. Quando eu falo em câncer de esôfago, o principal tipo histológico é o carcinoma espinocelular. Esse tipo de doença está mais relacionada a hábitos e estilos de vida, como tabagismo e etilismo. Agora vem crescendo os adenocarcinomas do terço inferior do esôfago, que estão mais relacionados com o estilo de vida, com obesidade ou com alterações de esôfago, que são o esôfago de Barrett. Quando eu falo nos tumores gástricos, o principal fator de risco é sedentarismo, consumo excessivo de álcool e algumas síndromes genéticas também podem cursar com o aumento do número dos cânceres gástricos. Já falando em tumores de origem colônica e retal, o principal fator de risco é o consumo excessivo de carne processada e embutida, o consumo excessivo de carne vermelha, e é desafiador aqui no Rio Grande do Sul a gente falar em consumo de carne. Então, quando a gente fala num consumo médio de 350 a 500 gramas de carne por semana, a partir disso a gente já tem um incremento importante no risco de câncer do intestino, da mesma forma que o principal fator de risco é o consumo de ultraprocessados. Então, uma adição na dieta de 50 gramas de carne ultraprocessada por dia, a gente tem um incremento na chance de ter câncer de reto e de intestino em 20%. Então, é muito. Por isso que é tão importante a gente entender os fatores de risco, entender que a carne processada é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um carcinógeno tipo 1, ou seja,
Da mesma forma que fumar causa câncer de pulmão, o consumo excessivo de carne processada causa câncer de intestino. É a mesma razão de risco. Quando eu falo especificamente agora nos tumores de fígado, pâncreas e via biliar, os fatores de risco eles são totalmente diferentes. Eles são associados mais a doenças infecciosas, como hepatites virais, ou também, agora crescentemente, o aumento da síndrome metabólica, que é a gordura no fígado, as esteatoses. Os cânceres de fígado, eles têm uma profilaxia importante, que é a questão de vacina. Então, é bem importante a população entender que a vacinação, ela tanto protege contra o aparecimento da cirrose quanto o aparecimento de câncer no fígado. O pâncreas já é uma entidade bem diferente. O câncer de pâncreas está relacionado basicamente com questões crônicas de pancreatite e com questões familiares importantes, com síndromes genéticas. Como está o cenário no estado e no Brasil? E qual é a faixa etária mais acometida? A gente tem, falando em tumores gastrointestinais, a gente tem uma prevalência muito parecida no estado que é a do Brasil. O principal tumor gastrointestinal, tanto no estado quanto no Brasil, é os tumores de origem coloretal. Eles perfazem mais ou menos 50 mil novos casos por ano. Em segundo lugar, no estado e no Brasil, nós temos os cânceres de estômago, né, os tumores gástricos, que perfazem um total de 25 mil novos casos por ano. E em terceiro lugar, em razão de incidência, a gente tem os cânceres de fígado e via biliar, que é um total de mais ou menos 10 mil casos novos ano. Quais são os principais sinais e sintomas que merecem atenção? A gente sempre tem que dar atenção a todos os sinais do corpo. Então, coisas que às vezes passam despercebidas, por exemplo, uma indigestão, uma sensação de plenitude depois de comer que está diferente, uma perda de peso sem fazer dieta, alterações de hábito intestinal, aquele paciente que sempre teve um hábito intestinal regular, de repente fica constipado, fica com as fezes mais amolecidas. Todos esses cenários diferentes do cotidiano, eles devem ser levados em consideração e na busca ou na dúvida, sempre procurar um especialista para o diagnóstico precoce. Doutora, poderia nos explicar sobre o recente estudo clínico que avaliou uma nova abordagem de tratamento para o câncer gastrointestinal? O que foi testado? Claro, Paulo, um assunto super importante. A gente teve a autorização da Anvisa agora, no final do mês de fevereiro, que foi a incorporação da imunoterapia ao tratamento dos cânceres gástricos. Até pouco tempo atrás, os cânceres gástricos em estágio inicial, eles eram tratados basicamente com cirurgia mais quimioterapia. A quimioterapia, ela age lá na divisão celular e ela acaba fazendo a célula que estava se dividindo parar de dividir. A incorporação da imunoterapia, ela traz uma nova estratégia de tratamento e nesse cenário, eu além de atuar na divisão celular, com a químio, eu faço o sistema imune do paciente reconhecer aquela célula como tumoral e atacar. Então, eu consigo fazer um tratamento mais específico, fortalecendo o sistema imune do paciente e fazendo com que isso tenha pouca toxicidade. E esse cenário, ele realmente é um cenário revolucionário, é um estudo que veio para ficar, já está incorporado na prática clínica da oncologia. Hoje, não oferecer um tratamento perioperatório para um tumor gástrico inicial é muito ruim para o paciente, porque os estudos mostram que, além de eu aumentar a resposta patológica, ou seja, eu diminuir o máximo aquele tumor, esses pacientes, eles diminuem o risco dessa doença retornar e, por consequência, vivem mais. Então, a imunoterapia chegou no tratamento perioperatório do câncer gástrico e chegou para ficar. Qual é o impacto e o que isso significa para os pacientes em relação aos outros tratamentos? Isso significa vida, porque os pacientes vivem mais, Paulo, que os estudos com a imunoterapia no câncer gástrico inicial mostram que a recidiva, ou seja, a chance da doença voltar no futuro, ela diminui drasticamente e esses pacientes ao longo do tempo vivem mais. Associado a isso, eu tenho uma toxicidade muito pequena, então são tratamentos seguros, são tratamentos pouco tóxicos e são tratamentos que fortalecem o sistema imune do paciente. É como se eu destravasse, se eu fizesse o sistema imune do paciente entender aquela doença como não própria e reagir. Qual é a chance de cura desses tumores
e qual a expectativa de vida? Excelente pergunta, Paulo. A chance de cura de um câncer gástrico inicial é de mais de 90%. Então, o diagnóstico precoce nesse cenário é fundamental. A gente consegue oferecer um tratamento antes da cirurgia, seguido de cirurgia e a complementação pós-operatória. Isso realmente aumenta muito a chance de cura. Doutora, existe prevenção? Qual é a mensagem que gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Perfeito, Paulo. Quando a gente fala em câncer, a gente fala em tempo. Diagnóstico precoce é uma das medidas mais eficazes para a gente garantir cura. Então, é importante a gente prestar atenção em todos os sinais do corpo, tudo que está diferente, perda de peso não planejada, alteração de hábito intestinal, emagrecimento, isso tudo deve ser reportado a algum médico, a algum especialista que consiga entender aquilo e consiga investigar. É importante também a gente entender que a maioria dos cânceres, eles são provocados por estilos de vida que não incluem atividade física, que incluem tabagismo, etilismo. Isso realmente são fatores de risco importantes e modificáveis. Então, adotar uma rotina de atividade física, cessar tabagismo e diminuir etilismo é extremamente eficaz para a diminuição dos riscos de câncer. E também é importante entender que o tratamento ele está, com o passar do tempo, cada vez menos tóxicos. Então, é importante a gente diminuir o estigma em relação à doença e ao tratamento e entender que sim, que tem muitos casos que são curados sendo diagnosticados precocemente. Daiana Scheid, médica oncologista clínica na Santa Casa de Porto Alegre, agradecemos por estar conosco no Fala Onco aqui no Saúde RS. Muito obrigada. E agora tem um recado da Gerifácil para você. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco, você confere o 4 Utilidade Pública e Saúde do Homem. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com um oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Angenes, Barbizan Cardiologia, Vital Saúde e Segurança do Trabalho. Seu coração está em dia? Então confira esse recado. Cuidar do coração é essencial para viver com saúde. Na Barbizan Cardiologia, você conta com atendimento especializado, equipe dedicada e uma avaliação completa com exames de alta tecnologia. Agende sua consulta e dê ao seu coração a atenção que ele merece. Barbizan Cardiologia, clínica de investigação, prevenção e tratamento. Agora temos o 4 Utilidade Pública. Roda a vinheta. O Hospital de Clínicas Ijuí está promovendo uma campanha de arrecadação de recursos para a construção do Hospital da Criança Maurício de Souza. Para falar sobre esse projeto e como contribuir, recebemos o Dr. Douglas Prestes Ugeri, presidente do Hospital de Clínicas Ijuí. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao 4 Utilidade Pública aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-lo. Prazer. O convite, falar do nosso hospital e principalmente falar desse lindo projeto que vai revolucionar o atendimento da saúde das nossas crianças. Doutor, o que motivou a criação do Hospital da Criança Maurício de Souza e onde o projeto está sendo construído? O projeto é no complexo do HCI e a motivação é nossas crianças não terem um atendimento, não digo adequado, mas mais próximo. Da nossa região, ou Passo Fundo, ou Santa Maria, e muitas vezes Porto Alegre era a referência.
pegar uma criança de um ano de vida, 2 anos de vida, ter que se deslocar para essas cidades grandes e às vezes de municípios pequenos, como Caibaté, Rolador, não é só a criança, a família ter que se deslocar, todas essas distâncias é ruim para o atendimento da criança e principalmente atrasa muitas vezes o diagnóstico e o tratamento. Hoje, em média, quantas crianças e adolescentes na região necessitam desse tipo de atendimento e aguardam tratamento? Só na questão da oncologia são cerca de 105 crianças da macro-região missioneira. Se formos contar das outras áreas pediátricas, cardiologia, reumatologia, nefrologia, passa de 200 crianças. E às vezes o tratamento, o grande problema é que ele é longo. No caso de linfoma, pode chegar a 1 ano de tratamento e a família tem que morar nas capitais ou nos grandes centros. Isso, fazendo o atendimento no nosso hospital, vai diminuir esse deslocamento e muitas vezes evitar a internação, porque a criança pode ir no hospital, fazer o tratamento e voltar para a sua residência, diminuindo o risco de infecção e melhorando a qualidade de vida da criança. Quais serviços e estruturas estão previstos no projeto? O projeto é mais ou menos 2.700 metros quadrados de área construída, são 25 leitos de internação, leito da criança e pro familiar, mais 10 leitos de UTI pediátrica, com também uma cama para o familiar, além de 12 ambulatórios infusionais e mais 6 consultórios, com todo um espaço que pode ampliar ainda mais esse atendimento conforme a demanda for crescendo e a necessidade da população. Para quais municípios na região o hospital será referência? Hoje somos referência para 3,6 milhões de gaúchos, 283 municípios. Acreditamos, por ser o único hospital que será específico para atendimento para todas as crianças do interior do estado, provavelmente atingiremos essa marca e, se precisar, o hospital vai estar aberto para crescimento e aberto para atendimento de mais municípios que venham a precisar. Qual é o investimento estimado para a construção e quanto ainda falta para a conclusão? São 30 milhões em obra, mais 6 milhões de equipamentos. A gente começou, hoje estamos com mais ou menos 1.300.000 reais apenas. Temos o Pix para doação, vamos apresentar para diversos parlamentares, entes públicos, municípios, entidades privadas, todos podem doar, porque esse atendimento não é para as pessoas de Ijuí, da nossa região, mas é para todas as crianças do estado do Rio Grande do Sul. Como tem sido a articulação entre o setor público e a sociedade civil nessa iniciativa? O setor público, diversos parlamentares já estão nos ajudando. A gente só tem que agradecer e principalmente divulgar. Também iremos divulgar nas prioridades do Estado, que devem acontecer agora com os deputados federais. Várias empresas a gente já visitou e a gente pede também para a população em geral que faça o Pix, faça a doação, porque infelizmente as nossas crianças em algum momento podem precisar desse hospital. E a gente precisa valorizar a nossa região e ter um atendimento cada vez mais próximo. Isso desafoga Passo Fundo, desafoga Santa Maria e principalmente desafoga Porto Alegre, a capital que já tanto tem se sobrecarregado em atendimento em saúde, abrindo e iniciando as obras desse hospital, iniciando o atendimento, mais crianças serão atendidas na nossa região. Como está sendo realizada a campanha de captação de recursos e como a população pode contribuir? No próprio site a gente pode entrar no site do hci.org.br ou no Pix, pixdoacão@hci.org.br. Qualquer doação é bem-vinda e a gente precisa de muita doação, que a região abrace essa causa, porque vai revolucionar o atendimento das nossas crianças. Quais são as suas expectativas para este projeto e o que a população pode esperar? A maior expectativa é salvar vidas das nossas crianças. É por isso que nós começamos, é por isso que eu fiz medicina, para salvar vidas. É por isso que a instituição, o nosso HCI, foi criado há 90 anos, irá fazer 91 anos esse ano. Então, esse é o nosso objetivo. E a população abraçando essa nossa causa. O hospital sendo construído, que a gente espera em 2 anos, conforme for a captação. Quanto mais cedo nós conseguimos captar, mais rápido as nossas crianças serão atendidas na nossa região. Como o senhor avalia a sua gestão à frente do HCI? Estamos há 5 anos à frente do HCI. Diminuímos muito a dívida, tínhamos, para se ter uma ideia, 5.083 títulos protestados, hoje não temos mais tínhamos nenhum título protestado, tínhamos várias dívidas com médicos e fornecedores, quitamos todas as dívidas, o hospital cresce, para se ter uma ideia, nós tínhamos um patrimônio negativo de mais de 55 milhões, hoje o patrimônio do hospital já é positivo em mais de 8 milhões de reais,
Então é muito trabalho, muita seriedade e principalmente transparência. Tudo que fica claro para todas as pessoas, que a gente não esconda o que está fazendo, mostra seriedade, trabalho e principalmente comprometimento. E logo o hospital cresce. Douglas Prestes Ugeri, presidente do Hospital de Clínicas Ijuí, agradecemos por estar conosco no quadro Utilidade Pública aqui no Saúde RS. Eu que só tenho a agradecer a oportunidade de falar da nossa instituição e principalmente valorizar esse mega projeto que vai revolucionar o atendimento das nossas crianças. Pode ser. Obrigado. Você já pensou em salvar vidas? Preste atenção neste recado. No CT100, cada treinamento pode ser a diferença entre agir com insegurança ou com excelência. Treinamos hoje quem vai salvar vidas amanhã. Capacite sua equipe com quem entende de emergência. Treinamentos práticos atualizados e certificados para agir na hora certa. Entre em contato e venha aprender a salvar vidas. CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar vidas. E agora o assunto é saúde do homem. Roda a vinheta. Saúde do Homem. Oferecimento Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Você, homem, tem dúvidas sobre vasectomia? Este é o assunto do quadro Saúde do Homem de hoje, com o Dr. Tiago Breitenbach, urologista, especialista em saúde masculina. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao quadro Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, o que é vasectomia? A vasectomia pode falhar ou o homem fica estéril para sempre? A vasectomia nada mais é do que a interrupção da passagem do espermatozoide que é produzido no testículo para fora. Então a gente tem que imaginar que o testículo é uma grande fábrica e os ductos deferentes são as estradas. O que a gente está fazendo é bloquear a estrada. A fábrica continua lá, funcionante. Então a produção de espermatozoides continua igual. A produção de hormônios continua igual. A questão só é que os espermatozoides não conseguem ser eliminados. E existe sim uma chance de falha, né? Por isso é muito importante, toda vez que o paciente fizer a vasectomia, realizar um espermograma após essa realização. Por quê? Porque ainda podem existir alguns espermatozoides nesse caminho, né? Então nessa estrada ainda podem ter restado alguns espermatozoides. E basta um para engravidar. Então a gente precisa fazer um espermograma após para ter certeza que isso não vai ocorrer. A chance disso ocorrer, depois da gente confirmar que não tem mais espermatozoides nos ductos deferentes, é abaixo de 0,3%. É muito raro. Então é uma cirurgia segura, mas é necessário tomar alguns cuidados que a gente vai discutir ao longo aí da conversa. Quais são as regras e leis atuais para fazer no Brasil? Isso mudou, tá? Isso mudou faz pouco tempo, se eu não me engano faz 2 anos mais ou menos. Antes era muito mais burocrático, era muito mais difícil. Hoje basta o paciente ter acima de 21 anos ou ter 2 filhos que estejam vivos. Antes essa regra era muito mais complicada. Anteriormente era necessário a assinatura em cartório do cônjuge. Hoje em dia não é mais necessário. Então, 21 anos ou 2 filhos que estejam vivos. Essa desburocratização foi muito importante para que a gente pudesse chegar mais nos homens. Porque o homem já tem uma tendência a fugir do urologista. E que quando a gente criava mais essas barreiras, muitas vezes a gente impedia que esse homem tivesse acesso à vasectomia. Então eu acho que isso foi um grande avanço na legislação brasileira. Se o homem se arrepender de fazer o procedimento, ainda existe chance de voltar a ter filhos? Existe, com certeza. Até voltando naquilo que eu falei na primeira pergunta, o testículo continua lá, a fábrica continua funcionando. Então, os espermatozoides eles continuam a ser produzidos, só que eles não estão sendo ejaculados. Então, a gente tem 2 maneiras de reverter isso.
A gente pode fazer a vasostomia, que nada mais é do que reconstruir essa estrada, né? Esse procedimento é um procedimento complexo, feito por microcirurgia. É necessário um treinamento do cirurgião específico para isso, e isso não é coberto por nenhum plano de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde. Não é coberto. A chance da gente conseguir recanalizar é acima de 90%, caso a gente faça antes de 2 anos, certo? Então isso é muito importante. A outra maneira, caso o paciente opte por não recanalizar, é a gente ir direto na fábrica. É um procedimento feito com anestesia, em que a gente faz uma punção. A gente vai no testículo e pega aquele espermatozoide que acabou de ser produzido e que não ia conseguir ser ejaculado. Então a gente tem essas duas opções. E vai depender muito também do estado da parceira, qual é o tipo de procedimento que vai ser feito, se vai ser feita uma fertilização in vitro, e isso é necessário, então, esse manejo conjunto com a ginecologista ou o ginecologista da esposa. A vasectomia pode diminuir a testosterona, libido, ereção ou mudar a ejaculação? É impressionante, Paulo, que em 2026 esses mitos eles continuam. No meu Instagram eu sempre abro caixinhas de perguntas, tenho a parte das DMs abertas e essa pergunta vem com muita frequência. Os homens têm medo. Eu vou fazer a cirurgia e eu vou ficar castrado. Isso é uma palavra pesada, mas que é usada muito na nossa cultura gaúcha. Então, assim, para deixar muito claro, a vasectomia, ela interrompe a estrada que leva o espermatozoide. Ela não afeta libido, ela não afeta ejaculação, ela não afeta testosterona. O homem não deixa de ser menos ou mais homem por causa da vasectomia. E outra coisa que é umas perguntas muito comuns. Eu vou fazer a vasectomia, não vou conseguir mais ejacular. Isso é mito. O testículo é responsável por 3% do total do líquido que é ejaculado. Na verdade, quem produz a maior parte, 90%, 95%, é a próstata e as vesículas seminais. E isso a gente não mexe na cirurgia. Então, a ejaculação é igual, não muda absolutamente nada na vida desse homem. E digo mais, pode inclusive melhorar a vida sexual desse casal, porque esse casal vai parar de se preocupar com a anticoncepção. Isso deixa de ser um problema. Então, muitos casais referem melhora na vida sexual após a vasectomia. Como é feita a cirurgia? É um procedimento simples? Como é a recuperação? A vasectomia hoje é um procedimento minimamente invasivo e um procedimento ambulatorial. O paciente vai chegar caminhando e vai embora caminhando no mesmo dia. Hoje a gente faz com sedação, de uma maneira humanizada. O paciente ele vai dormir, quando acordar está resolvido. É um procedimento indolor. São feitas 2 incisões menores do que 5 milímetros de cada lado do saco escrotal. O paciente já vai sair caminhando e durante a recuperação, em torno de 3, 4 dias, ele já está apto a voltar para todas as suas atividades normais. E uma coisa muito importante, procurar profissionais que também se preocupem com a estética. Hoje em dia isso é algo muito vigente na preocupação dos homens. Uma incisão pequena que obedeça às linhas naturais do saco escrotal para que o paciente não tenha uma cicatriz, para que o paciente tenha uma cicatriz adequada ao procedimento. Então isso é muito importante. Quais são os riscos deste procedimento e qual profissional o paciente deve procurar para realizá-lo? Todo procedimento tem riscos, mas a vasectomia, dentre esses procedimentos, é um dos que tem menos riscos de complicação. A gente tem complicações em menos de 1% do total, e eu arrisco dizer que é muito menos de 1%. O mais comum que a gente pode ter é um hematoma, é ficar com uma vermelhidão no local. Alguns casos pode ter algum tipo de uma infecção leve nos pontos, o que é muito raro. A recanalização, né, que é a cirurgia não dar certo, é mais raro ainda, às vezes abaixo de 0,3%. Então, assim, é um procedimento extremamente seguro, desde que seja feito por um profissional capacitado. E quem é esse profissional? É o urologista. Então é importante que o paciente procure o urologista, um urologista que tenha uma boa formação e que tenha essa preocupação não só com a técnica, mas também com a estética desse paciente, para que o pós-operatório seja tranquilo e que ele tenha uma tranquilidade em fazer esse procedimento sem dor, volte para casa rápido e volte para suas atividades
habituais em 3, 4 dias. Dr. Tiago Braitembar, urologista, especialista em saúde masculina, agradecemos por estar conosco no 4 Saúde do Homem aqui no Saúde RS. Muito obrigado, Paulo. Você, homem, tem dúvidas sobre problemas de ereção, infertilidade ou quer cuidar da sua saúde com seriedade? O Dr. Tiago Braitembar, urologista, especialista em saúde masculina e referência em infertilidade, disfunções sexuais, estética peniana e cuidados reprodutivos, está pronto para te ajudar. Siga o Dr. Tiago nas redes sociais, @Dr. Tiago Uro, ou agende uma avaliação pelo telefone 51 2500 7200, porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. Saúde do Homem. Oferecimento Dr. Tiago Braitembar, urologista, especialista em saúde íntima masculina, referência em disfunção erétil, infertilidade, estética peniana e cuidados reprodutivos. Porque saúde masculina é assunto sério e cuidar dela é ter qualidade de vida. No próximo bloco temos o 4 Emergências Médicas. Não saia daí, já voltamos. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento de CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, Residencial Vital Saúde, Gerifácil, Clínica Vascular Regis Anguines, Barbizan Cardiologia e Vital Saúde e Segurança do Trabalho. E agora, atenção para um recado importante da Vital para você. Se você é empresário ou gestor, não corra riscos com a legislação trabalhista. Conheça a Vital Saúde e Segurança do Trabalho, com mais de 18 anos de experiência, oferecendo soluções completas em saúde ocupacional e segurança do trabalho. Entre em contato com a Vital e descubra como proteger sua empresa e sua equipe. Vital há mais de 18 anos, transformando ambientes de trabalho em locais mais seguros. Chegou a hora do 4 Emergências Médicas. Roda a vinheta. Emergências Médicas. Oferecimento CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. O acidente vascular cerebral é uma emergência médica que requer atendimento imediato. Reconhecer os sinais de alerta e agir rapidamente pode ser decisivo para salvar vidas e reduzir sequelas. Sobre esse assunto, conversamos com o Dr. Juarez Barbizan, cardiologista e fundador do CT100, e com o Dr. Juliano da Cunha, médico neurologista, coordenador da unidade de AVC do Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado, e instrutor do CT100. Bom dia, sejam bem-vindos ao 4 Emergências Médicas aqui no Saúde RS. É um prazer recebê-los. Bom dia, Paulo. É uma satisfação estar aqui para falar de um assunto tão importante que é o AVC para toda a nossa comunidade. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar sobre esse assunto muito importante para a população e também importante para toda a equipe médica. Doutor, qual é a diferença entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico? E o que acontece no nosso cérebro em cada caso? Basicamente, o AVC isquêmico é quando a gente tem a interrupção por uma obstrução do fluxo de sangue destinado para uma região do cérebro e que começa a provocar danos cerebrais causados por isso, por essa obstrução. Inicialmente vai ter uma área que vai gerar um sofrimento daquela região, seguido por morte celular. Já o AVC hemorrágico ocorre um rompimento, uma ruptura de um vaso com extravasamento de sangue que ocorre em determinadas áreas cerebrais, em qualquer uma das estruturas cerebrais. Como reconhecer os principais sinais e sintomas e como agir rapidamente?
Esse é um grande ponto que a gente sempre tem que entender dentro de um cenário agudo e que o nosso foco e objetivo para a educação da população em geral, né, é o reconhecimento de sinais e sintomas e que possam destinar esse paciente para um ambiente seguro para tratamento. Tá? Os sinais e sintomas, tanto do AVC isquêmico quanto do AVC hemorrágico, eles podem, muitas vezes, ser muito semelhantes. Embora, às vezes, tenham alguns indícios de que possa ser isquêmico ou pode ser hemorrágico, no tratamento nesse cenário agudo, a gente não diferencia isso, tá? Existem muitas escalas que são colocadas nos serviços pré-hospitalares para que todo mundo consiga falar a mesma língua e tenha um entendimento. Para a população, foi até criado um mnemônico, né, do SAMU, e que a população entenda que, à medida em que o paciente tem um sinal e um sintoma que ligue um alerta, que pode ser um acidente vascular cerebral, ela ligue imediatamente para o 192. E o que é esse mnemônico? É a própria palavra SAMU. Tá? Faz com que o paciente sorria, a gente vai olhar, o S seria de sorria, a gente olha, analisa a expressão facial, compara os dois lados da face, pede para o paciente levantar os dois braços, então seria o A, seria de abraçar, ver os dois lados, ver se vai ter queda de algum braço, né, tentando ver a simetria de força, e pede para o paciente cantar uma música que é o MU, tá? E a música é para ver se vai ter alguma alteração na fala. Isso liga um alerta para qualquer um desses sinais e sintomas alterados, né? E que seja destinado, então, ligado para o 192 de forma imediata. Quais são os critérios para o tratamento de cada caso e quais são as opções atuais? Hoje, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, eles seguem linhas de tratamento bem distintas, né? O AVC hemorrágico, ele é muito alinhado com protocolos junto com a neurocirurgia. Claro que nem todos os pacientes vão evoluir para procedimentos cirúrgicos, muitos vão ter casos que vão ser conservadores, mas o tratamento isquêmico, que é o principal foco de um cenário emergencial, principalmente pro neurologista, né? Existe duas abordagens que são muito importantes e que são tempo dependentes. Tá? A gente tem a trombólise, que é muito conhecida, tanto no infarto quanto na embolia pulmonar. Ela é a administração de uma medicação, tá? Que a gente tem um período para poder fazer essa medicação, e que o período seria de até 4 horas e meia do início dos sintomas. O que significa início dos sintomas? É o último horário que o paciente foi visto normal, foi visto bem. Já a trombectomia, que muitas vezes se complementa com a trombólise, ou pode ser um único procedimento necessário, e que infelizmente nem todos os serviços têm esse procedimento disponível 24 horas, é a introdução de um dispositivo que vai dentro do vaso até a chegada na obstrução, numa tentativa de aspirar esse coágulo e restabelecer o fluxo cerebral. Hoje se tem, por diretrizes novas, né, um período de até 24 horas que pode ser realizado, mas é claro que existem critérios de cada paciente e que são critérios pré-definidos que a equipe da emergência, em conjunto com a equipe neurológica, vai definir para o paciente, né? A trombólise é o que é de âmbito nacional e que tem muito incentivo para que a gente continue fazendo essa medicação, porque é isso sim que salva vidas. Existem 2 medicações hoje aprovadas pelas diretrizes, que é a alteplase e a tenecteplase, colocada atualmente, mas no âmbito aqui do Rio Grande do Sul e outros hospitais, a alteplase ainda predomina, né? E são medicações que são muito importantes, melhora o desfecho funcional do paciente e, consequentemente, a gente diz que salva vidas. Doutor Juarez, qual é a novidade que o CTCM traz sobre o AVC? Poderia compartilhar com os nossos telespectadores? Claro, Paulo. Até porque a novidade é ótima. No mês passado, em abril, um grupo de instrutores do CTCM esteve num evento em São Paulo, no Hospital Albert Einstein,
que foi um encontro da American Heart Association para treinar instrutores no Brasil para ministrarem os cursos de suporte avançado de vida no AVC. Então, a partir desse evento, nós estamos autorizados pela Associação Americana a ministrar os cursos no território nacional com a certificação da AHA. Qual é a proposta do curso e para qual público ele é indicado? Perfeito. Então, o curso Suporte Avançado de Vida no AVC da American Heart Association foi criado pelo Gordon Center na Universidade de Miami em parceria com a American Heart Association. E o objetivo é preparar médicos e enfermeiros a identificarem um quadro agudo de acidente vascular cerebral, avaliar o paciente e tratá-lo. O objetivo é treinar o maior número de profissionais. O curso se desenvolve em 2 etapas. Na primeira, objetiva o conhecimento teórico e é feito através de uma plataforma online. Na segunda etapa, é um curso presencial. Os alunos trabalham através da simulação realística, ou seja, atores representam diversos quadros clínicos de acidente vascular cerebral. Os alunos têm que reconhecer e identificar que tipo de AVC está acontecendo e elaborar o tratamento, tanto no nível pré-hospitalar como hospitalar. Então, no conjunto, o aluno sai muito bem preparado para trabalhar com os quadros clínicos agudos de acidente vascular cerebral. Quais são as recomendações para prevenir o AVC? As recomendações de prevenção são sempre muito importantes, Paulo. E eu começo falando dos fatores de risco elimináveis, que fundamentalmente consiste em retirar o tabagismo, consumo de álcool e drogas. Outros pilares fundamentais consistem, primeiramente, identificar pacientes com hipertensão e tratá-los adequadamente. E esse é um problema de saúde pública, porque a hipertensão é uma doença silenciosa e muitas vezes as pessoas nem têm diagnóstico e quando têm, muitas vezes não tratam adequadamente. Em sequência, eu falaria de hábitos de vida saudáveis. Uma dieta saudável, atividade de exercícios e prevenção assim da obesidade. Seguindo, temos que ter cuidado com o colesterol e tratar quando ele ficar elevado. E eu ainda assinalaria o diagnóstico e tratamento de algumas doenças cardíacas. Por exemplo, fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca que pode desenvolver trombos intracardíacos que eventualmente se deslocam através de artérias, chegam a um vaso cerebral e obstruem, causando daí o AVC. Acho que essas são as principais recomendações de prevenção. E, claro, a gente insiste que
toda a comunidade, todas as pessoas tenham um conhecimento sobre esse problema, que junto com o infarto agudo do miocárdio constituem a principal causa de morte no Brasil e no mundo desenvolvido, 35% de todas as mortes e também invalidez. E, segundo o que o doutor neurologista nos falou, não é? Saber identificar a fase aguda do AVC, não é? Com o mnemônico SAMU, né? Que explica que tu identificando um problema na face, ou no braço, ou na fala, tem uma probabilidade muito alta de AVC. E daí acionar prontamente um serviço de emergência. Doutor, considerações finais. Eu queria agradecer, então, a presença, né, aqui, esse bate-papo que foi fundamental aí para a gente tentar entender e também fazer parte de um processo educativo também para a população. E eu acho que isso que o Juarez falou, ele é muito importante, que o objetivo do curso também é fazer uma educação continuada para todas as equipes, né? Então, que o treinamento, à medida em que cada vez mais a gente vai treinando as equipes, né, e essas equipes elas vão se aperfeiçoando muito mais no atendimento e delineamento de protocolos, né? É importante que hoje se tem no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro linhas de cuidado do AVC que é muito bem estabelecidas pelo Ministério da Saúde e que é muito bem feita por todas as equipes, né? E que o interior está se abrindo portas para isso, e que bom que está sendo aberto portas para isso, porque os pacientes eles estão saindo relativamente bem assessorados, e do ponto de vista, é claro, a gente consegue trazer eles mais de volta para a sociedade. É lógico, Paulo, que nem todo mundo vai ter o mesmo desfecho. Existem casos que são desafiadores, né, que, enfim, infelizmente não vão ter o mesmo prognóstico que nós gostaríamos, né? Mas é importante que esse treinamento ele seja incisivo, né, e que as equipes de emergência elas estejam, sim, preparadas para receber esse paciente. Giuliano da Cunha, médico neurologista e instrutor do CT100. Dr. Juarez Barbizan, cardiologista e fundador do CT100. Agradecemos por estarem conosco no 4 Emergências Médicas aqui no Saúde RS. Muito obrigado. Obrigado. No CT100, cada treinamento pode ser a diferença entre agir com segurança ou com excelência. Treinamos hoje quem vai salvar vidas amanhã. Capacite sua equipe com quem entende de emergência. Treinamentos práticos, atualizados e certificados para agir na hora certa. Entre em contato e venha aprender a salvar vidas. CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar vidas. Emergências Médicas. Oferecimento CT100, Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas, ensinando a salvar. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @maspertv, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações sobre saúde para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuide! Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. Gerifácil. Facilidade para quem cuida. CT100. Centro de Treinamento e Simulação de Emergências Médicas. Ensinando a salvar. Clínica Vascular Regis Agnes. Especialista em cirurgia vascular. Barbizan Cardiologia. Clínica de Investigação, Prevenção e Tratamento. E Vital. Saúde e segurança do trabalho.